Aqui, boa noite novamente. Vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre quando nós assumimos o local de transmitir a palavra do Senhor, os nossos joelhos ficam trôpegos, o nosso coração acelera, o temor vem sobre nós, porque sabemos da tamanha responsabilidade que Deus incumbiu àqueles que Ele chamou para este ofício, para transmitir a palavra de Deus. Já faz alguns anos que Deus chamou-me para este ofício e todas as vezes nunca é diferente. Sempre é com temor e muito temor diante de Deus. Porque em tudo nós somos falhos, em tudo nós somos pequenos, mas Deus, Ele é grande e Ele é digno de ser louvado, de ser exaltado, em toda e em qualquer circunstância. E hoje nós vamos olhar para um texto da palavra de Deus, que é muito importante para a nossa vida, é muito importante para o nosso caminhar. E nós vamos olhar para um texto, eu diria que é um texto especial da palavra de Deus, não que os outros não sejam, mas ele é um texto que chama-nos a atenção pelo conteúdo da sua mensagem, pelo conteúdo que está neste texto. Por gentileza, deixa a sua Bíblia aberta no livro dos Salmos, capítulo de número 1, nós não vamos lê-lo ainda, que eu quero fazer uma colocação antes, uma breve introdução para nós vermos a importância que este livro tem e por que nós devemos, então, gastar tempo estudando, em especial, o livro dos Salmos. Bom, meus irmãos, como eu disse, é de suma importância e por isso eu chamo a vossa atenção para um dos livros que compõem o cânon das Sagradas Escrituras. Como eu já disse, é o livro dos Salmos. Para muitos, este livro é uma verdadeira escola, pois nele nós aprendemos como deve ser a vida cristã, através do seu conteúdo, que ele aborda todos os aspectos da vida cristã. Em especial, meus irmãos, eles nos ensinam como devemos orar, como devemos nos aproximar de Deus, o Criador dos céus, da terra e de tudo o que nela há. Ou seja, nós, ou seja, o seu povo. Amados, eu estou lhes falando deste livro, desse maravilhoso livro que é o livro dos Salmos. Um livro que nos ensina a mais sublime piedade e a mais pura moralidade diante da sociedade e diante de Deus. A sua única intenção, ela é refinar e enaltecer a natureza humana e elevar a alma do homem a Deus, e inspirá-la com a admiração e o amor por seu caráter e por seu conteúdo, através das reflexões, as paixões, a purificação das afeições, a admiração e o amor que devemos de ter para com Deus, o Criador de todas as coisas. Ele nos ensina a refrear as nossas paixões, a purificar as nossas afeições e a incitar o cultivo de tudo quanto é verdadeiro, de tudo quanto é honesto, de tudo quanto é justo, puro, de tudo quanto é louvável e de tudo que é de boa fama para a glória de Deus. Ele tem guiado os santos através dos séculos, meus irmãos, tirando as suas dúvidas em relação às suas dificuldades e tem animado nas renúncias e nos sofrimentos. Ele tem comunicado o apoio e o conforto em seu encontro com a morte. O Salmo faz tudo isso na vida do crente. Esse livro tem sido, consequentemente, apreciado pelos homens mais excelentes de todas as épocas, os quais têm se esforçado por encontrar as mais puras expressões de se colocarem diante de Deus. Esse livro demonstra a suprema excelência de estarmos diante de Deus em adoração, em louvor, em culto. Já foi dito no passado, através das palavras de Atanásio,
que este livro ele é um epítome de todas as Escrituras, ou seja, é um resumo de toda a Escritura. Basílio, um outro pai da igreja do passado, diz que ele é um compêndio de toda a teologia. Você quer conhecer teologia? Deleite-se nos Salmos. Lutero, o reformador da igreja do século XVI, disse que ele é uma mini-bíblia e ele é um sumário do Antigo Testamento. Melanchthon, aluno de Lutero, diz que ele é a mais elegante obra existente no mundo. Da mesma forma, o reformador genebrino João Calvino tinha muito apreço por seu conteúdo e por sua mensagem. Já mais recente, o reverendo e pastor Hernando Dias Lopes diz que o seu conteúdo diz o seguinte: o livro dos Salmos é o livro mais lido da Bíblia, e a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Consequentemente, este livro pode e tem influenciado vidas através dos séculos. Esse livro foi escrito em um longo período que vai de Moisés até o período do pós-cativeiro babilônico. Um período de cerca de mais de 10 séculos foi o período de composição do livro dos Salmos. O autor da grande maioria dos Salmos, todos nós sabemos, se não devemos saber, é o rei Davi. Ele é o maior compositor dos Salmos, o maravilhoso compositor e músico de Israel. Devemos entender que ele não escreveu os Salmos em um dia ensolarado, onde as coisas iam bem, no conforto do seu palácio, nos auspícios das circunstâncias boas da vida diante do seu reinado. Ao invés disso, ele escreveu esse livro em dias tenebrosos da sua jornada. Os seus salmos foram escritos em dias difíceis, em dias tenebrosos, e foram inspirados pelo Espírito Santo, que se tornou fonte de consolo para o povo de Deus. Da mesma forma, vemos esta pedagogia de ensino de Deus, que ele tem usado os salmos através dos séculos para conduzir o seu povo. Já foi dito que se não existisse as prisões do apóstolo Paulo, nós não teríamos as cartas da prisão. Da mesma forma, já foi dito que se não existisse o exílio do apóstolo João na ilha de Patmos, também não teríamos as revelações do livro de Apocalipse. Da mesma forma, já foi dito que se João Bunyan não tivesse sido preso na Inglaterra no século XVII, nós não teríamos o famoso clássico O Peregrino. Ou seja, todos esses maravilhosos livros que conduzem o povo de Deus foram escritos em dificuldades, foram escritos em momentos difíceis, em momentos nos quais os seus autores estavam sob a prisão, estavam aprisionados, mas a sua pena e a sua boca não estava aprisionada. Ao olharmos para todos esses exemplos que eu acabei de citar, vemos que Deus nos permite passar pelo vale, nos assiste no sofrimento e nos livra dos perigos que enfrentamos continuamente. Por isso, meus irmãos, devemos olhar para o livro dos Salmos com muito apreço, com muita diligência, para que possamos estar mais perto do Senhor dia após dia. É isso que o livro dos Salmos faz conosco. Ele nos molda de tal maneira que muitas das vezes nós dizemos: não sei orar, eu não consigo orar. Comece a ler o livro dos Salmos. Nós vamos aprender a orar, nós vamos aprender a louvar, nós vamos aprender a deleitarmos no Senhor. Assim, eu espero que a exposição do Salmo de número 1 possa, então, lhe instigar e fazer com que você queira mais e mais deste maravilhoso banquete de Deus, que é conhecer a sua palavra e conhecê-lo pessoalmente. Somente a sua palavra pode fazer com que nós conheçamos a Deus pessoalmente. Tamanha é a importância do livro dos Salmos no cânon bíblico. E por isso nós devemos gastar tempo nele. Por isso nós devemos olhar para ele com diligência e apreço. Muitas das vezes nós temos a atitude de pregar no Novo Testamento, de olhar para o Novo Testamento, porque é mais fácil pregar no Novo Testamento. É mais próximo de nós. Quando nós olhamos para o tempo de composição do Novo Testamento, nós vamos ver que o tempo de composição dele é muito mais perto da nossa realidade do que quando olhamos para o Antigo Testamento.
Haja vista que o Antigo Testamento foi escrito em pelo menos cerca de mais de 2000 anos, enquanto o Novo Testamento ele foi escrito em cerca de um século. O tamanho, a distância de composição de um para o outro é exuberante, mas, no entanto, da mesma forma que o Antigo Testamento tem a sua suprema importância no cânon, o Novo Testamento também tem a sua suprema importância no cânon. É por isso que nós devemos olhar para o Antigo Testamento, olhando o seu cumprimento no Novo Testamento. Quando nós nos deleitamos no Antigo Testamento, na meditação da sua palavra, e olhamos para o Novo Testamento como cumprimento daquilo que está no Antigo Testamento, nós começamos a entender a história do povo de Deus. E começamos então a olhar como Deus tem cuidado do seu povo através dos séculos. Deus tem cuidado do seu povo através dos séculos. Nós vamos ler o texto de Salmos paulatinamente para que nós possamos então expor o texto para que tenhamos melhor aproveitamento daquilo que o salmista nos disse. Diz assim o verso 1 do Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Vamos parar por aqui por um momento, depois nós vamos ler o restante, para que a nossa exposição então possa seguir e você possa compreender o conteúdo do que o salmista está escrevendo. O texto que acabamos de ler, ele é uma verdade maravilhosa que Deus revelou ao salmista. Uma verdade que deve estar presente na vida de todos aqueles que são conhecidos como servos de Deus, ou seja, na sua e na minha vida. É uma realidade que deve estar em nossas vidas. E neste salmo podemos ver claramente o contraste entre a vida do justo e a infidelidade do ímpio. Desta forma, então, vamos abordá-lo respeitando esse contraste. Há dois homens, há dois caminhos que o salmo retrata. Então nós vamos respeitar aquilo que o autor do Salmo escreve através da revelação de Deus. Neste primeiro momento vamos então olhar para a vida do justo, ou seja, a vida daquele que está em Deus e confia em Deus. É neste primeiro momento que nós vamos olhar para essa vida. A intenção do salmista então é demonstrar que tudo estará bem com os devotos dos servos de Deus, cuja incansável diligência é fazer o progresso no estudo da lei do Senhor, no estudo da lei divina. Em outras palavras, meus irmãos, é deleitar-se e aprofundar-se nos estudos da palavra de Deus. E aqui surge uma pergunta para nós: quanto tempo, como servos de Deus, nós temos gastado com a meditação da sua palavra? Não responda para mim, mas responda para você mesmo. Quanto tempo nós temos gastado no estudo da palavra de Deus? Ao olharmos para o conteúdo do verso 1, vemos a expressão negativa, não, sendo aplicada em 3 momentos diferentes que dizem respeito a uma vida ímpia. Para nossa melhor compreensão, então, nós devemos entender a precaução que o profeta tem em relação a tal comportamento. O profeta, quando ele escreve a revelação que ele tem de Deus no livro de Salmos, ele tem uma preocupação com o povo. Ele tem uma preocupação com os filhos de Deus. Então, Deus lhe revela e ele escreve esses salmos para que o povo de Deus, então, fosse alertado. Nas palavras de João Calvino, o profeta prescreve aos santos uma precaução contra as tentações para o mal. E a afirmação é que bem-aventurado é aquele que não se enleia no caminho dos ímpios, ou seja, naqueles que não andam no caminho dos ímpios, não se achega ao caminho dos ímpios, pois a atual condição do homem ímpio é desejar e correr após a felicidade com uma determinação tamanha que ele se entrega a seus pecados, aos seus próprios desejos. Sim, todos aqueles que se afastam da justiça de Deus procuram satisfazer suas imundas concupiscências e se julgam felizes em virtude de alcançarem os seus desejos.
Essas pessoas ímpias se julgam felizes quando elas alcançam o ápice dos seus desejos. Então o salmista, ele está alertando o povo de Deus de forma negativa, e nós vamos entender porque ele fala de forma negativa, para que o povo de Deus não ande junto com este povo. Devemos notar que o ensinamento do profeta é que ninguém pode ser devidamente encorajado ao temor e ao serviço de Deus e ao estudo da sua lei, sem que antes ele tenha convictamente na sua atitude e seja persuadido de que todos os ímpios são miseráveis diante do Senhor. Todos aqueles que são ímpios diante de Deus, eles são miseráveis diante do Senhor. Todos aqueles. No texto que lemos, vemos claramente que o salmista lista 3 atitudes negativas que os bem-aventurados devem ter. E quais são essas atitudes? Olha o que nós lemos no texto. Bem-aventurado é o homem que não, a primeira atitude negativa, que não anda no conselho dos ímpios. A primeira atitude, expressão negativa, que o salmista coloca é que o homem bem-aventurado é aquele que não anda no caminho, ou seja, no conselho dos ímpios. Essa é a primeira negativa que o salmista coloca para o povo de Deus. E ele não para, e ele continua dizendo que também não se detém no caminho dos pecadores. Não anda no conselho, não se detém no caminho dos pecadores, e a terceira atitude que ele coloca é: nem se assenta na roda dos escarnecedores. São 3 atitudes negativas que o povo de Deus deve estar atento quando o salmista diz. Nós precisamos entender que o Salmo de número 1, ele é como se ele fosse a introdução de todo o saltério, porque na maioria dos salmos, nós vamos ver essa relação entre o povo de Deus e aquele que não é o povo de Deus. Ou seja, o justo e o ímpio. E o salmo de número 1, ele é como se ele fosse uma grande introdução de todo o saltério, ou seja, dos 150 salmos. O salmo de número 1, ele é então a introdução deste maravilhoso livro que é dividido em 5 livros. Os salmos, eles são divididos em 5 grandes livros. Nós não vamos falar disso aqui, mas em um outro momento nós podemos abordar este assunto. O que cada livro dos salmos compõe na sua integridade. Então, meus irmãos, nós precisamos ficar atentos àquilo que o salmista está dizendo para o povo de Deus. Essas 3 atitudes, e é interessante que elas são progressivas, elas não são imediatas. É atitudes progressivas que o povo de Deus deve ter. Em primeiro lugar, o salmista, através da palavra de Deus, ele repreende, ele proíbe o povo de Deus a andar no conselho dos ímpios. Em segundo lugar, ele diz que ele também não aconselha que o povo de Deus se detenha na vereda dos ímpios. Em terceiro lugar, ele diz que é bom que o povo de Deus também não se assente junto deles, ou seja, dos ímpios. E é a pergunta que vem para nós como povo de Deus: como nós temos relacionado a nossa vida com o povo que não é o povo de Deus? É essa pergunta que nós devemos fazer para nós quando lemos um texto da palavra de Deus, que nos exorta como povo de Deus a viver a vida cristã de maneira que o seu nome seja glorificado. Porque nós devemos ler a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus leia a nossa vida. Essa é a grande dificuldade, deixar que a palavra de Deus leia a minha vida. Quando eu leio a palavra de Deus, eu me pergunto: será que a minha vida está de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo que ela tem que estar? Ou a minha vida está conforme eu quero que ela esteja? Aí que está a dificuldade de nós olharmos para a palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus, então, leia a nossa vida. Meus irmãos, devemos olhar atentamente para o que o salmista está nos ensinando.
E em seus ensinos dizem respeito aos servos de Deus, em eles serem diligentes ao máximo para cultivar a aversão para aqueles que são ímpios. Eu não estou falando que você tem que odiar os ímpios, não estou falando isso. Estou falando que você tem que cultivar a aversão, você não pode seguir o caminho dos ímpios. Mas você deve orar para que eles sejam transformados. Você deve orar para que eles sejam alcançados. Nós não sabemos quem Deus escolheu. Outrora nós éramos ímpios. Outrora, antes de nós conhecermos a palavra de Deus, antes de Deus nos alcançar, nós éramos tão impuros quanto outras pessoas dizem. Não é porque nós somos alcançados que nós deixamos de ser impuros. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Mas, contudo, entretanto, todavia, nós temos um Deus que nos redimiu e derramou sobre nós o seu sangue, e por isso hoje nós somos livres para decidir não pecar. Aí que está a diferença. Nós não somos livres das coisas, nós somos livres para não ter uma atitude de pecador. As coisas podem até vir diante de nós, mas nós somos livres para dizer não. Nós somos, como povo de Deus, nós somos livres para não andarmos no caminho dos ímpios. Isso é liberdade cristã. Ser livre para dizer não. Ser livre para escolher viver para Deus. Ser livre para viver glorificando a Deus em toda e em qualquer circunstância. Para isso nós somos transformados, por isso nós somos chamados de povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Por isso somos livres, para glorificá-lo em toda e em qualquer circunstância. Conforme vimos até o momento, o profeta começa então exortando a respeito daqueles que seguem o conselho dos ímpios. E a colocação que João Calvino faz a esse respeito, ela é pertinente. Olha o que ele diz a esse respeito. O termo usado significa perversidade que ainda não exteriorizou-se abertamente, ou seja, é aquilo que está no coração. Está borbulhando no coração, pronto a ser realizado. É algo que está no coração, ou seja, e todos nós sabemos que nós temos um coração corrupto. O homem tem um coração corrupto. O homem, ele deseja as coisas que não são para Deus. Essa é a corrupção do coração humano. E todos nós temos essa natureza, meus irmãos. Porque todos nós somos herdeiros da natureza adâmica. Mas como eu disse antes, nós somos livres para decidir não realizar a pecaminosidade, para não realizar o pecado. Isso significa que nós decidimos então viver para a glória de Deus e dizer não para as coisas que não glorificam a Deus. Como cristãos, é uma atitude imperativa que nós temos. Dizer não para aquilo que não glorifica a Deus. Ah, pastor, mas o que não glorifica a Deus? São muitas coisas. Se nós fôssemos enumerar, nós ficaríamos horas aqui falando. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ela começa a nos mostrar aquilo que não glorifica a Deus. É por isso que a função primordial do crente, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Porque quando nós meditamos na sua palavra, então nós começamos a compreender o mundo no qual estamos vivendo. Nós vamos conseguir discernir o que é favorável e que glorifica a Deus e o que não glorifica a Deus, porque a sua palavra nos mostra aquilo que glorifica a Ele e aquilo que desagrada a Deus. Em seguida, o salmista, ele diz a respeito da vereda e do caminho, que deve ser tomado no sentido habitual e modo de viver. Ou seja, ele fala, não se detenha na vereda, ou seja, no caminho dos ímpios, não ande nesse caminho, porque este caminho, ele está falando, é o modo habitual que o ímpio vive. Para o ímpio tudo é normal. Para o ímpio, aquilo que a palavra de Deus condena, não, Deus é passado, isso é mito. Ele começa a arrumar desculpas para dizer que a palavra de Deus não é uma verdade. Ele fala, não. Até o ponto de ele falar, Deus não existe, Deus é um mito. É assim a vida do ímpio. Então o salmista está falando, cuidado para que você não ande no caminho dos ímpios. Não ande no caminho dos ímpios. O que o salmista está então querendo dizer para nós a respeito disso? Em outras palavras, seria uma conduta diária em que o homem vive.
caminhar na mesma conduta diária em que o ímpio vive. Ou seja, para o ímpio tudo é normal. Não, eu pago as minhas contas em dias, eu não devo para ninguém, eu sou uma boa pessoa na praça, não faço confusão com ninguém, gosto de todo mundo que está à minha volta. Ah, mas Deus é um mito. Deus? Que Deus? Como filhos de Deus, nós devemos nos perguntar: como vivemos a vida cristã? Como vivemos a nossa trajetória neste mundo? Nós devemos entender que Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Você já pensou que você foi escolhido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Você já parou para pensar que você foi escolhido por aquele que venceu a morte? Você já parou para pensar que você foi escolhido por aquele que ao terceiro dia ressuscitou e tampou a boca da morte? Você já parou para pensar nisso? Que não foi qualquer pessoa que te alistou para esse exército? Não foi qualquer pessoa que te chamou? Você já parou para pensar que aquela pessoa que te chamou é a pessoa que deu a vida para que você tivesse vida? Nós só paramos para pensar nisso? Que hoje nós somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. E muitas vezes o povo de Deus não valoriza isso. Que ele foi chamado pelo Criador do universo, por aquele que chama as estrelas do céu uma a uma por nome sem que nenhuma venha a faltar, por aquele que mede as águas do mar na concha das suas mãos, por aquele que mede o peso, como o peso de balança de precisão, a areia que está em todas as praias do mundo, nas suas mãos. Você já parou para pensar que Deus te chamou? Qual é o Deus que te chamou? Qual é o Deus que te salvou? Você já parou para pensar que esse Deus que te chamou, que te salvou, é um Deus que foi, enviou o seu Filho, Ele está preparando o lugar para que você esteja com Ele um dia? Porque se você não parou para pensar nisso, eu só tenho uma conclusão: você não lê a palavra de Deus. Não tem outra conclusão. Se eu não tenho esse sentimento da grandeza e da magnitude de Deus, da excelência, de quão excelso é o Deus que nós servimos, é porque eu não leio a palavra de Deus. Porque a sua palavra o revela como Ele é. A sua palavra demonstra quem Ele é. E a sua palavra demonstra quem nós somos diante desse Deus maravilhoso e glorioso. É a sua palavra que demonstra, meus irmãos, quem de fato esse Deus é e quem de fato nós somos. A ilustração, então, ela chega no seu ápice quando o salmista declara que o homem, ele não deve se assentar, porque pode ser usado, e aqui ele usa uma metáfora que tem um significado de algo, de uma pessoa que ela está obstinada, e essa obstinação ela é produzida pelo hábito de uma vida pecaminosa. Ou seja, o pecado é tão normal que ele nem se dá conta que ele está pecando. A má conduta é tão normal que não faz mais diferença na vida dessa pessoa. E aí o salmista ele está alertando o seu povo para não ter o mesmo comportamento. Veja bem, ele faz 3 colocações negativas para o seu povo: não façam isso, não façam isso e não façam isso. Assim o salmista faz. Ele fala: não anda, não se detenha e não se assenta. Pois quando alguém escolhe viver conforme seus desejos pecaminosos, ele acaba se afundando cada vez mais. E a consequência disso é que ele é levado a um endurecimento moral e espiritual, descrito pelo profeta como andar, deter-se e assentar-se no caminho do pecado. O que ele está relatando aqui, ele está dando um retrato da progressiva obstinação e afastamento de Deus. Deus deixa de ser Deus e ele começa a dizer: eu não preciso de Deus. Eu sou o dono da minha própria vida. Eu sou o dono do meu próprio saber.
Eu faço, eu realizo, eu aconteço. Quem tem essa atitude é uma pessoa que está distante de Deus. Está a léguas de quilômetros de Deus. Ainda em relação ao cuidado do justo, ou seja, do povo de Deus, vemos que o segundo verso do Salmo, ele tem um apreço e ele está intimamente relacionado com o justo que tem a palavra de Deus como algo primordial em sua vida. Pois o salmista declara que simplesmente, ou seja, ele não declara simplesmente ser bem-aventurado aquele que teme a Deus, mas ele designa o estudo da lei como sendo uma marca de piedade daquele que ama estar em Deus. Ou seja, aquele que gasta tempo com a sua palavra, aquele que medita em sua palavra, ele está demonstrando a sua piedade diante de Deus, o seu relacionamento com Deus. Então, o salmista ele ensina que Deus só é corretamente servido quando sua lei ela é obedecida. E o que ele está querendo dizer quando a sua lei é obedecida? Nós precisamos ler a palavra de Deus e quando lemos nós obtemos uma informação. Através da informação que nós recebemos, nós devemos então analisar essa informação que recebemos. E após nós analisarmos essa informação que recebemos na palavra de Deus, então nós a aplicamos em nossas vidas. Aí então nós fazemos a diferença onde estamos. Quando lemos, quando compreendemos e quando a aplicamos. Porque se nós lermos a palavra de Deus, não entendermos a palavra de Deus, nós não teremos como aplicar a palavra de Deus em nossa vida. Logo, nós vivemos uma ilusão. Nós vivemos uma utopia. Ou nós lemos, compreendemos e aplicamos, ou nós estamos vivendo uma mentira. É sério que a palavra de Deus nos chama a ser filhos de Deus, embaixadores do reino de Deus, servos de Deus, chamados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, escolhidos, meus irmãos, escolhidos. E Deus conhece cada um daqueles que Ele chamou, cada um daqueles que Ele escolheu. O prazer do justo está na lei do Senhor, e o ato de meditar nela de dia e de noite. Então nós entendemos que é de suma importância que a expressão, entender a expressão que o salmista usa aqui da lei do Senhor, porque ele fala aqui no versículo de número 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Mas o que é a lei do Senhor? É só os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá? Não. Nós devemos entender essa expressão que o salmista está colocando aqui como toda a Escritura. Lembra que eu disse no começo que Lutero ele tinha a palavra de Deus como o compêndio da Sagrada Escritura e o resumo de toda a Escritura, assim ele entendia os Salmos, porque os Salmos ele é mais fácil de nós lermos, ele é mais fácil de nós compreendermos. O Salmo ele é como um livro de orações, um livro de cânticos. E é muito mais fácil nós compreendermos o conteúdo do Salmo. Então, por isso, nós devemos entender que a lei do Senhor aqui, ela é então um resumo de toda a Escritura. Ele está dizendo respeito a toda a Escritura. E a ideia que o salmista tem é a exposição desta lei. Ela é como cabeça da qual se compreende todo o corpo, ou seja, toda a estrutura da fé cristã está baseada na palavra de Deus. Não tem como nós vivermos a vida cristã sem termos relacionamento com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Não tem como. É impossível. Desta forma, meus irmãos, o fundamento da fé do justo é o diligente estudo da palavra de Deus. É assim que o profeta enaltece a lei, incluindo todo o restante dos escritos sagrados, os escritos inspirados. Por isso, meus irmãos, é mister, pois que os fiéis sejam exortados a meditarem nos salmos, bem como em toda a Escritura.
Eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria que você respondesse para consigo mesmo. Qual é o livro da Bíblia que você mais gosta? Todos têm um livro que é especial. Qual é o livro da Bíblia que você mais gosta? Se você tem a resposta, gaste tempo estudando. Ame-o, decore-o, se possível. É uma prática que a gente não vê mais as pessoas decorando o texto bíblico, decorando versículos bíblicos. Eu não estou falando de caixinhas de promessa, eu estou falando de você conhecer a palavra de Deus. Comece com livros curtos. Se você tem dificuldade de ler os Salmos, são 150 livros, são 150 números. O livro dos Salmos é um livro longo. Isaías, são 66 capítulos, é um outro livro longo. Comece pelos livros pequenos. Judas, uma página da Bíblia, um capítulo. Aí você vai subindo gradativamente. Vai chegar um momento que você vai estar lendo, que você sequer vai perceber que você está lendo a palavra de Deus. Você vai lê-la, relê-la, lê-la e relê-la. Mas você vai lê-la com entendimento. Você vai lê-la com profundidade. E quando você lê com profundidade e entendimento, você não é enganado. Você não é levado por qualquer vento de doutrina, porque você conhece a palavra de Deus. Se houver dificuldade, tem os pastores para te ajudar. Tem a mim, tem o pastor Leandro, tem o Diego. Nós estamos aqui para isso, para ajudar vocês, para levar vocês a compreender a palavra de Deus e viver para a glória de Deus. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós somos chamados para transmitir a palavra de Deus, para auxiliá-los no crescimento espiritual das vossas vidas. É o que o salmista está fazendo aqui com o povo de Deus. Ele está aconselhando, ele está conduzindo o povo para que o povo vivesse para a glória de Deus. E aí nós vemos então no versículo 3 as consequências daqueles que ouvem o conselho que o salmista está dando aqui no verso 1 e 2. Olha as consequências daqueles que são bem-aventurados. Verso 3, olha o que diz o versículo de número 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja a folhagem não murcha. E mais, tudo, meus irmãos, tudo quanto ele faz é bem-sucedido. Vocês viram? Primeiro, verso 1 e 2, o salmista aconselha a uma atitude que o povo de Deus tem que ter, e agora, porque eles tiveram essa atitude, então ele mostra agora a consequência da obediência a essa atitude. Nesse verso, o salmista, ele demonstra sobre a revelação de Deus que o justo é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Este é um aspecto muito importante, pois esta é uma árvore saudável. É uma árvore saudável. Calvino diz que nesta metáfora podemos ver um contraste implícito que demonstra o vigor de uma árvore plantada em um lugar regado, cuja a aparência é em relação contra uma árvore que ela é decaída, que ela não é plantada junto a uma corrente de águas. Uma árvore que não tem fruto. Mas aqui não, ele está falando que a consequência daqueles que obedecem à palavra de Deus, ele é como uma árvore que ele é plantada junto a ribeiros de águas, cujos seus frutos são dados no tempo certo. Porque ela está plantada junto a ribeiros de águas. Ela sempre vai frutificar. Meus irmãos, amigos e todos que aqui estão, nós precisamos entender isto. Entender que o justo não é uma árvore nativa. Veja bem, não é uma árvore nativa. Ele é uma árvore plantada. Ele não é uma árvore que nasceu. Ela é uma árvore que foi plantada em determinado lugar para frutificar. E o lugar é um lugar onde as correntes das águas passam. Ela é uma árvore plantada em um lugar regado, cuja aparência não é de uma árvore decaída.
O texto diz que ela é uma árvore que frutifica, ela é uma árvore que, por ela ser plantada, ela é uma árvore que ela é cultivada, e ela é uma árvore que ela é cuidada. Como nós cuidamos da nossa vida espiritual? Como nós cultivamos a nossa vida espiritual? Usando essa alegoria que o salmista está colocando? Através da palavra de Deus. Cultivamos a nossa vida espiritual quando meditamos na palavra de Deus. Cuidamos da nossa vida espiritual quando meditamos na palavra de Deus. Quando entendemos a palavra de Deus, então nós somos uma árvore saudável. Uma árvore saudável. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que ela não é plantada em qualquer terreno, como em um lugar árido, mas junto à corrente de águas, onde ela sempre dará o seu fruto no tempo certo. Sempre. Talvez não vai ser no seu tempo. Talvez vai ser do jeito que você quer, ou do jeito que você imagina. Mas se você estiver firmado na palavra de Deus, no tempo de Deus os frutos aparecerão. No tempo de Deus. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é no tempo do pastor, é no seu tempo, ou seja, no tempo de Deus. O que importa é nós estarmos plantados em um lugar cujo nós somos cultivados e cuidados pela palavra de Deus. Para Calvino, é somente pela bênção divina que ela pode permanecer em uma condição de florescimento, ou seja, em uma condição próspera. Somente através da graça e da misericórdia de Deus. Conforme o texto que estamos analisando, ela produz o seu fruto no tempo certo. Aqui o salmista demonstra, através da revelação de Deus, que o justo é aquele que está plantado em Cristo, enxertado nele, e dele procede todo o poder para a sua vida. Nós devemos estar plantados onde? Em Cristo. E como cultivamos esse relacionamento com Cristo? Meditando em sua palavra. Cultivando a vida, cultivando essa árvore que somos nós, através da palavra de Deus, para a glória de Deus. De forma clara, ele está dizendo que o justo não é inconstante em sua frutificação, pois no devido tempo dá o seu fruto, e é um fruto que sempre, meus irmãos, vai glorificar a Deus. E quais são esses frutos? Alistamos alguns. Por exemplo, paciência na aflição, gratidão na prosperidade, zelo na oportunidade, e a lista é grande, meus irmãos, dos frutos que temos quando estamos firmados na palavra de Deus, quando estamos firmados no Deus da palavra, quando entendemos que Cristo é nossa suficiência, quando entendemos que Cristo nos salvou de tamanha ira. Nós precisamos olhar para essas peculiaridades da palavra de Deus, que muitas vezes nós lemos e passa desapercebido. Nós precisamos olhar para isso. Conforme a linha da história do povo de Deus, a intenção então do salmista, o autor, é que os filhos de Deus vicejam constantemente e que são sempre regados com as secretas influências graça divina. Deus te assiste com a sua graça constantemente sem que você perceba. Constantemente a graça de Deus está sobre a sua vida, sem que você perceba. Quantos livramentos Deus tem te dado? Quanto tempo Deus tem cuidado de você? Quanto tempo Deus tem agido de forma soberana em nossas vidas? Haja visto, nós passamos por 2 lockdowns, uma pandemia. Quantas pessoas foram cevadas e Deus te poupou? Deus me poupou. Quantas vezes Deus nos livra de acidentes que estamos propícios a acontecer? Quantas vezes? Mas nós não paramos para pensar, nós olhamos Deus quando vemos algo extraordinário. O cego enxergou, o morto ressuscitou. As pessoas só olham para Deus quando acontecem esses acontecimentos extraordinários, que, ao meu ver, aconteceu em um período de tempo no primeiro século, para a expansão do Evangelho. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer hoje. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz quando Ele quiser. Mas quando nós olhamos para os milagres extraordinários relatados na palavra de Deus, foram sempre em um período específico.
o evangelho estava em expansão no primeiro século e havia necessidade de haver sinais e prodígios. Então nós devemos estar atentos ao que a palavra de Deus, nós devemos estar atentos ao que a graça de Deus está sobre as nossas vidas. O justo, meus irmãos, ele frutifica antes da folhagem. Isso quer dizer que ele não vive de aparência. O justo, ele é governado pelo céu, por isso ele é próspero em tudo o que faz. E eu não estou falando de prosperidade financeira aqui não. Eu estou falando de prosperidade em ter uma vida e um relacionamento com Deus. Tudo o que ele faz é próspero, quando ele tem Deus como ponto fundamental. Tudo. Ele ora, eu tenho plena convicção que Deus vai responder. Talvez não aconteça como ele quer, ou como eu queira, mas Deus sempre responde à oração do seu povo. Nós temos visto aqui nos cultos de testemunhos, quantas maravilhas Deus tem feito. Quantas maravilhas. Nós precisamos olhar para essas coisas. Conforme Arival Dias Casimiro, podemos então destacar algumas características do justo que são apresentadas nesses 3 primeiros versos. E ele diz o seguinte: em primeiro lugar, diz respeito à sua permanência, ou seja, você deve estar plantado em um lugar firme, ou seja, a rocha, Cristo Jesus. Em segundo lugar, ele diz que diz respeito à sua posição. Você deve estar plantado junto a uma corrente de águas, ou seja, onde você é sempre alimentado e cultivado. Em terceiro lugar, ele diz respeito à sua produtividade, ou seja, no devido tempo vai produzir frutos. É no tempo de Deus, não é no seu tempo. A sua função é apenas espalhar o evangelho, compartilhar o que Deus tem feito na sua vida. A sua função não é converter pessoas. A sua função é pregar o evangelho. Conversão é com Deus. O nosso trabalho é pregar. O trabalho de Deus é converter e convencer. Quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Não sou eu, não é você, não é o pastor. A nossa função é apenas pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Em quarto lugar, Casimiro diz que é a respeito da sua condição, ou seja, ela não murcha, ela sempre dá frutos. Ela não desanima, ela não para. Aconteça o que acontecer, ele prossegue para o alvo que é Cristo Jesus. Aconteça o que acontecer, ele prossegue para o alvo que é Cristo Jesus. E por fim, Casimiro diz que ela demonstra a sua prosperidade, ou seja, tudo quanto ele faz no Senhor, ele é bem sucedido. Então esses 3 primeiros versículos demonstram a relação do justo com Deus. É uma relação extraordinária, é uma relação maravilhosa que o justo deve ter com Deus. E aí então o salmista, ele passa agora então a falar da consequência dos ímpios diante de Deus. Versículos 4 a 6, olha o que diz o verso. Os ímpios não são assim, não são como os justos, que nós acabamos de ver. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora então o salmista começa a falar da segunda qualidade de pessoas diante de Deus. Primeiro ele mostrou como é a vida do justo, como é a vida do salvo, como é a vida daquele que Deus chamou. Agora ele vai falar para nós a respeito da vida do ímpio, para que nós possamos entender. E aí nós podemos ter um balance. Nós podemos falar, opa, será que a minha vida está assim? Será que a minha vida está dessa forma? Aí nós começamos a nos perguntar. O verso 4. Conforme vemos, na segunda parte do Salmo, a vida do ímpio ela é oposta à vida do justo. O salmista diz que a vida de tal pessoa é como uma palha seca que o vento dispersa. Ou seja, ele não está plantada junto a um ribeiro de águas. É como palha seca, não serve para nada. É como palha seca que é levada pelo vento, que o vento dispersa. Neste texto, vemos claramente a diferença entre o justo e o ímpio. O justo ele é sólido como uma casa que está edificada sobre a rocha. E quem é a rocha? Cristo, Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Já o ímpio
é como a palha que seca e é levada pelo vento. Ele é como aquele que ouve a palavra do Senhor e não a pratica. Ele é como palha que é dispersa pelo vento, pois ele ouve a palavra do Senhor, mas ele não a pratica. Versículo 27 e 26 de Mateus 7. O salmista, então, ele utiliza uma figura muito comum para o contexto de sua época, tirada do ato de joeirar. Vocês sabem o que é o ato de joeirar? Quando eu fui estudar, falei, o que é isso? Eu tive que estudar para entender o que era joeirar. Eu vou explicar para vocês, em poucas palavras, o que é o ato de joeirar. É o processo no qual o trigo é debulhado, ele joga para cima, para que o vento leve para longe a palha e só fique o grão. É o ato de joeirar. No mundo antigo, eles pegavam, porque a palha junto com o trigo. O joio e o trigo, então eles jogavam a peneira e o vento soprava. A palha, por ser leve, ela era dispersa e só ficava o trigo na peneira. É o ato de joeirar. É algo que o salmista usou com muita propriedade para o contexto de sua época. Então, quando as pessoas lessem isso, eles saberiam exatamente o que Deus estava falando através dessa expressão, desta palavra. É interessante notar o que Warren Wiersbe diz a respeito dessa expressão palha. Para ele, o salmista está utilizando esse termo da seguinte maneira: a palha fica muito próxima dos grãos, mas no dia do Senhor, os dois serão separados. É uma analogia, é uma metáfora que o salmista está usando da palha e do joio, do trigo e do joio, quando ele joga na peneira. Da mesma forma, é assim a vida do servo de Deus e a vida do ímpio. Eles andam juntos. Toda igreja existe ímpio, toda igreja existe salvo. Mas no dia do Senhor, o Senhor separará eles. A analogia que o salmista faz é uma referência ao julgamento, quando o dia do Senhor chegar. O justo juiz separará o trigo do joio e as ovelhas dos bodes, os ímpios dos justos, e nenhum incrédulo poderá reunir-se na congregação dos justos. Somente aquele que é chamado, somente aquele que Deus chamou, vai poder entrar na congregação dos justos. É isso que o salmista está dizendo. Somente os justos poderão adentrar. Nesse dia, os ímpios e os presunçosos serão reduzidos ao silêncio. Eles ficarão em silêncio. Aqueles que se cobriram de soberba e ostentaram altivez entre os homens, temerão diante do tribunal divino. Os que viveram na falsidade e alimentaram-se do suborno e oprimiram os justos, não escaparão no dia do juízo. Não escaparão no dia da condenação. Conforme as palavras de Charles Haddon Spurgeon, os ímpios estarão no juízo para serem julgados, mas não para serem absolvidos. Todo tribunal existe um julgamento. E o réu, ele pode ser ou condenado ou absolvido no tribunal terreno, no tribunal humano. Mas nesse tribunal, no último dia, no dia derradeiro, olha o que Spurgeon diz, eu vou repetir. Os ímpios estarão no juízo para serem julgados, mas não para serem absolvidos. Isso é muito sério. Isso é muito profundo. A impiedade tem consequências. A impiedade, ela é destrutiva. A impiedade, ela mata. E nós precisamos, como filhos de Deus, entender isso. Eles sofrerão o peso da ira de Deus. Meus irmãos, não podemos deixar de lado o que o Senhor Jesus disse em relação aos ímpios e perversos. Mateus 7:23. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. É muito dura essa palavra. Jesus olhar e falar, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Meus irmãos, que nós não tenhamos essa atitude ímpia em nossas vidas. E se por algum motivo nós tivemos, que peçamos perdão, que nos arrependamos, que olhamos para Deus, que é o doador da vida, confessemos diante dele e pedimos a sua misericórdia e perdão para que possamos então ser transformados. O verso 5
do texto que lemos. E seguindo essa exposição, o Salmo em apreço, ele diz que o profeta de Deus diz que a consequência da iniquidade do ímpio não prevalecerá no dia do Senhor. Ou seja, a vida ímpia, ela tem consequências, e ela será colocada diante do Senhor. Todos os que viveram na soberba, todos os que ostentaram a arrogância, todos aqueles que aterrorizaram as pessoas, os justos, eles estarão diante de Deus no seu tribunal e não serão poupados. Não serão poupados. Queridos irmãos, aqueles que vivem uma vida dissoluta, uma vida de engano, seguindo o seu próprio caminho, sofrerá a eternidade sem a presença de Deus. Eu costumo dizer aqui que todos vamos para a eternidade. Todos aqui vão para a eternidade. A pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos: nós vamos passar a eternidade com Deus, ou nós vamos passar a eternidade sem Deus? Porque o que é a ira de Deus? O derramar da ira de Deus é estar ausente, ter Deus ausente na eternidade. Quando nós somos salvos de Deus. Você entendeu isso? Você não é salvo do diabo. Você não é salvo do inferno, de Satanás que está lá, que vai ser o primeiro. Você é salvo de Deus. A ira é o peso da glória de Deus caindo sobre nós, sem a presença de Deus, sofrendo eternamente. Isso é a ira de Deus. Mas por causa da ação de Deus em Cristo Jesus, nós somos justificados. E então nós não sofremos a ira de Deus. Mas, como eu disse, em toda a igreja existem salvos e não salvos. Existem filhos e não filhos. É o que a palavra de Deus diz, não é o que eu estou dizendo. Não é o que outros pastores dizem. A palavra de Deus, ela é um divisor de águas. A vida cristã, quando nós somos chamados para sermos tirados da ira de Deus. Para não sofrermos a ira de Deus. Mas para sofrermos, ou melhor, para estarmos com Deus eternamente em sua presença. Isso é que nós devemos entender da palavra de Deus. Mas é interessante que a exortação do salmista não para por aí. Ela se estende a pecadores, pois eles também não entrarão na congregação dos justos. E aqui eu quero citar Spurgeon Spurgeon de novo, porque ele diz que em toda a igreja há demônios. Opa, como é que é? Olha o que ele diz: em toda igreja há demônios. Da mesma forma que o joio cresce junto do trigo. Eles crescem no mesmo suco do trigo. Com isso, então, nós podemos entender que não há terra que seja purgada do joio. Ou seja, em toda a igreja vai haver salvos e não salvos. Servos e bodes. Ovelhas e bodes. Porque em muitos lugares acontece divisão. Porque em muitos lugares pessoas não aceitam o evangelho, confrontam o evangelho. Nós devemos nos perguntar. O evangelho é um, a palavra de Deus é uma. O direcionamento deve ser um. Embora haja diferentes interpretações nos textos, mas todos eles são para conduzir, são para exortar, são para corrigir, são para trazer para perto, são para aconselhar. Então nós devemos tomar cuidado quanto a isso. Os pecadores, meus irmãos, eles se misturam com os santos, como a escórria se mistura com o ouro. E como o ourives faz para que a impureza do ouro seja exposta? O ouro é aquecido. O ouro é aquecido muitas vezes, para que a impureza saia e então fique só o que é puro, ouro. Da mesma forma deve ser a vida do crente. Como nós somos aquecidos, como nós somos forjados pela palavra de Deus. A palavra de Deus mostra a nossa impureza, e aí então nós nos arrependemos da nossa impureza.
E então nós somos transformados pela palavra de Deus. Nós deixamos de ter atitudes que tínhamos e passamos a ter atitudes que não tínhamos. Isso é conversão. Isso é o processo de conversão. Não é imediato. Não é no ato que você diz, eu aceito que agora você é santo, você é puro. Não. Conversão ela é um processo que ela tem começo, ela tem meio, mas ainda não chegou ao fim. O fim da nossa conversão é quando Cristo voltar e nós estaremos com Ele na glória. Até então nós seremos purificados dia após dia. Nós seremos transformados dia após dia. A ilustração que o salmista usa, ela é bem característica e atual, pois vivemos em uma época em que esta mistura tem crescido muito dentro das igrejas. Vivemos em dias difíceis, por isso podemos dizer que o acomodamento da igreja em relação ao mundo e a sua volta tem causado muitas consequências e atitudes que a própria palavra de Deus condena. Nós sempre falamos aqui, cuidado com o conformismo. Se conformar com as coisas que estão acontecendo, nós devemos estar alerta. Cuidado com uma palavrinha que é muito usada, inclusão, inclusivo. Tome cuidado com essa palavra. O que a palavra de Deus diz a respeito? O que a palavra de Deus diz que nós devemos hoje? Não, a palavra diz que nós devemos amar, mas nós devemos amar conforme a palavra de Deus diz que nós devemos amar. Corrigindo, ensinando, exortando, mostrando o que é certo, falando, isso está errado. Se você vê um irmão seu por um caminho, opa, meu irmão, não continua por esse caminho que não vai dar bem. Para onde você está indo, não vai dar certo, para. Não é para isso que Deus te chamou, tome cuidado. É essa a função de assistir um ao outro, cuidar um dos outros. Porque cuidar não é só função do pastor, não é só função daqueles que ministram aqui. É sua função cuidar do seu irmão que está do seu lado. É sua função auxiliar o seu irmão. Se você tem um pouco de mais conhecimento da palavra de Deus, auxilie-o, conduza-o, ensine, explique. Mas se tiver dúvida, chegue nos pastores e pergunte. Como que você vai crescer se você não perguntar? Eu me lembro quando eu estava na escola, quando eu estava na universidade, no Brasil, no seminário, eu acho que eu era a pessoa que mais levantava a mão. Eu sentava na frente, eu era o professor, eu sentava na cadeira à frente. Ele mal pode falar, eu já levantava a mão. Os 4 anos foi assim. Eu não parava, eu acho que ele tinha raiva de mim. Tudo que ele falava que eu não entendia, pera lá, não estou entendendo não, me explica aí. Porque eu queria saber, eu queria entender. E se você não tiver essa atitude de perguntar, talvez você não vai ter essa atitude no momento em que nós estamos no culto de domingo, mas você pode anotar e falar, pastor, você falou isso aqui, o que você quis dizer com isso aqui? Eu não entendi. Aí você cresce, aí você desenvolve, aí a sua vida espiritual, ela está demonstrando que ela está plantada em uma corrente de águas, onde você dá fruto no momento certo. É assim que nós devemos viver a vida cristã. É assim que nós devemos viver e se comportar como filhos de Deus. Como vimos até o presente momento, meus irmãos, o Salmo 1 demonstra o contraste entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. Vemos que o justo está constantemente vigiado e guardado por Deus, ao passo que o ímpio está sem futuro e ele destina-se a perecer completamente, sofrendo a ira de Deus. Vemos neste salmo como nos outros salmos, da mesma forma que ele usa na forma poética que Moisés usa, que ele declarou aos filhos de Deus quando ele desceu do monte lá, quando eles saíram do Egito, que ele ficou 40 dias no monte, ele desce. Olha o que Moisés disse para aquele povo que tinha se voltado contra Moisés, se voltado contra as palavras de Deus, eles já estavam construindo um bezerro de ouro, então Moisés desce do monte e ele pergunta, agora escolham para quem vocês se virarão. A quem vocês servirão? Escolham a vida, para que você e seus filhos tenham vida. Foi o que ele falou para os filhos de Israel. Deus usou Moisés de forma extraordinária, os retirou do Egito, fez maravilhas extraordinárias, e quando Moisés demora por um período de tempo no monte, porque ele está tendo uma conversa com Deus, o povo se vira contra Deus. Eles viram as maravilhas que Deus fez.
Eles viram Deus abrir o mar vermelho diante deles. Eles viram Deus colocar uma coluna de fogo para proteger eles contra os egípcios. E porque ele demora um pouco no monte, Moisés morreu. Ele não voltará mais. Qual é a atitude deles? Faça-nos bezerros de ouro para que o adoremos. Essa foi a atitude do povo de Deus. O povo de Deus. O povo judeu. Foi isso que eles fizeram. E sem que eles esperassem, Moisés desce do monte. E a Bíblia diz que a face dele reluzia com uma luz tamanha que ninguém suportava olhar para a face de Moisés. E aí ele fala: a quem vocês servirão? Escolheis hoje. Aqueles que escolheram a Deus, viveram. Os que não escolheram a Deus, a Bíblia diz que a terra se fendeu e todos foram tragados. Deus não poupou o seu próprio povo. Ele vai poupar enxertados? É sério isso, meus irmãos. Deus não poupou o seu próprio povo que virou as costas para ele. Haja vista que hoje nós temos a graça e a misericórdia de Deus, que nos auxilia a viver para a sua glória. O verso 6, por final: somente o Senhor conhece o caminho dos justos, pois por causa de Cristo o seu povo então é justificado. Aquele que ele chamou para si foram justificados, quando o Senhor Jesus imputou a sua justiça para que fôssemos salvos da ira de Deus. Ao passo que o ímpio, ele será conduzido à morte. Aqui vemos 2 homens, 2 caminhos e 2 destinos. Um é conduzido à vida e à eternidade com Deus. Outro é conduzido à morte e à ausência de Deus. Esse é um duro discurso e uma dura palavra. E olha o que Matthew Henry diz a respeito disso. Ele diz que Deus deve ser glorificado pela bem-aventurança e também felicidade dos justos, ao passo que os pecadores devem sofrer toda a culpa da sua própria destruição. E é nisso Deus também é glorificado. Deus é glorificado na vida dos justos e Ele também é glorificado quando Ele condena os ímpios. Sempre Deus é glorificado. Sempre Deus vai ser Deus. Sempre. Meus irmãos, como vimos nesse salmo, o Senhor conhece o caminho dos justos e esse é um conhecimento de observação e de aprovação de uma vida que agrada a Deus. É um conhecer que vem da onisciência de Deus, do seu amor infinito, daquele que provê sustento, daquele que provê livramento, daquele que provê aceitação, daquele que por tudo Ele é glorificado. Tudo que acontece na sua vida, Deus é glorificado. Tudo que acontece em minha vida, Deus é glorificado. Tudo, absolutamente tudo, Deus é glorificado. Tudo, meus irmãos, glorifica a Deus. E então eu concluo essa exposição do Salmo número 1, refletindo a respeito desses caminhos, que foram claramente expressados pelo salmista. O justo é um homem, uma mulher, que ao ouvir o chamado do Senhor, entendeu a sua pecaminosidade e entendeu que somente Cristo pode lhes conduzir nas bem-aventuranças. Pois eles foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Eles foram justificados em Cristo Jesus. Estas são veredas de justiça. Estas são veredas que o justo deve viver. Eles adentram e caminham uma estrada que ela é estreita e apertada, conforme vemos lá em Mateus 7,13. Mas que ela te conduz à vida eterna. Contudo, meus irmãos, o caminho dos ímpios, embora seja largo e espaçoso, é um caminho fácil que muitos adentram por ele. Como vimos no decorrer de toda a exposição do Salmo, os ímpios seguem os prazeres mundanos e os desejos do seu coração. Eles desembocarão no inferno. Esse é o caminho dos ímpios. Os justos são bem-aventurados. Os ímpios são aqueles que percorrem a larga estrada e o caminho por sua própria condenação e ruína total.
que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tenha misericórdia, sim, daqueles que foram chamados em Cristo Jesus. Que Ele lhes assista e os conduza na vereda da salvação, cujo Senhor é glorificado em tudo. Afinal, foi para isso que fomos chamados, para glorificar a Deus em tudo, e ter prazer nele em tudo, e para sempre glorificá-lo, pois Cristo é a nossa suficiência. Cristo é a sua suficiência. Você já tem tudo, meu irmão. Você já tem tudo, minha irmã. O melhor presente que você poderia receber, Cristo já te deu. A salvação. O melhor presente que deveríamos receber, a salvação. Para nós, ela não custou nada. Mas para Ele, custou a vida do Filho. Ele entregou o Filho. O Filho foi voluntariamente aos algozes. Ele foi voluntariamente escarnecido. Ele foi voluntariamente cuspido. Ele foi voluntariamente torturado diante do Império Romano. Ele voluntariamente se entregou para ser crucificado pelo meu pecado e pelo seu pecado. Voluntariamente ele se colocou para morrer a minha morte e a sua morte. E por isso hoje nós temos vida. Ele imputou a sua justiça em nós. E por isso nós temos vida. De outra forma nós não teríamos vida. Que Deus possa lhe abençoar. Que Deus possa derramar sobre ti a sua graça e a sua bondade. E que você entenda que você não é qualquer pessoa. Você é um filho de Deus adotado em Cristo Jesus. Entenda isso. Vamos ficar de pé? Senhor Deus e Pai, nós queremos te glorificar. Nós queremos te adorar porque foi para isso que o Senhor nos formou. Foi por isso que o Senhor nos fez e nos salvou, Senhor, para glorificá-lo eternamente. Senhor, que a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia nos ensine a cada dia a olhar para a sua palavra, Senhor, e deixar que nós sejamos transformados por sua palavra. Senhor, nós somos tão pequenos, somos tão falhos, ó Senhor, cometemos tantos erros, ó Senhor, erros de omissão, erros expressos em nossas vidas. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Senhor, que nós possamos ter uma vida, Senhor, como a vida expressa aqui pelo salmista, uma vida de um bem-aventurado, de uma bem-aventurada, Senhor. Que trilha os caminhos do Senhor e que diz não para o caminho dos ímpios. Sozinhos, Senhor, nós não conseguimos porque somos limitados, ó Senhor. Mas o Senhor é ilimitado, o Senhor é todo-poderoso. O Senhor, ó Senhor, tem o poder para redimir, para restaurar, para transformar. O Senhor é aquele Senhor que chamou o teu povo, Senhor, que livrou o seu povo da opressão, que livrou o seu povo do maligno, Senhor. Ajuda-nos a viver a vida cristã de forma superlativa. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos cooperadores no Evangelho de uns para com os outros. A amar uns aos outros de tamanha forma, Senhor, que nos preocupamos com o fim da vida de cada um com que aqui está presente, Senhor. Nós somos chamados para te glorificar, ó Senhor, e não sabemos por quanto tempo estaremos aqui, mas sabemos que um dia nos encontraremos, ó Senhor, eternamente na sua glória estaremos contigo. Ajuda-nos, ó Senhor, enquanto estamos aqui, a vivermos para a tua glória, a sermos influência, Senhor, na vida daqueles que estão à nossa volta. Que possamos, ó Senhor, demonstrar a vida cristã que temos. Que possamos, ó Deus, olhar para cada um daqueles que se achegam a nós, com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia, mas com muito temor e tremor, expor a palavra de Deus. Ainda que seja dolorido, ainda que seja doído, Senhor, mas que o efeito da sua palavra possa ser alcançado, porque a tua palavra diz que aonde ela é lançada, ela não volta vazia. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver a vida dos justos, como homens e mulheres, jovens, adolescentes, que deleitam-se na lei do Senhor, ó Pai. Nós te pedimos, ó Senhor. O Senhor é a nossa suficiência.
O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é aquele que entregou-se para que pudéssemos ter vida, Pai. Por isso nós te agradecemos. Por isso nós agradecemos ao Senhor por este salmo que o salmista registrou na sua palavra. E por isso hoje nós somos instruídos por ele, Pai. Muito obrigado. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, ó Senhor, neste início de semana, Senhor. Que eles possam viver uma vida de um bem-aventurado para a glória do seu nome, Pai. Assim eu oro e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos, a cada um de vocês. Amém.